Já passa de 11 milhões o número de trabalhadores com salário reduzido ou contrato suspenso. Alterações trabalhistas afetaram as relações de emprego em tempos de pandemia entre patrões e empregados. O Jornal 101 vai ouvir agora o advogado especialista em direito do trabalho, o Dr. Tiago Ribeiro. Dr. Tiago, bom dia. Bom dia, Carmo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 101 FM. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa aprender um pouco mais, juntos sobre as mudanças que têm ocorrido na legislação trabalhista em tempos de pandemia. Doutor Tiago, qual o prazo máximo de suspensão do contrato de trabalho? 60 dias é o tempo máximo de suspensão dos contratos de trabalho. Esse é o limite que as empresas têm para aplicarem essa suspensão nos contratos dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. É preciso manter o pagamento dos benefícios durante a suspensão do contrato? Sim. Nós podemos citar o plano de saúde como exemplo de benefício que ele deve ser mantido, Carma. Existe ainda o Vale Alimentação e o Vale Refeição. O Vale Alimentação é aquele que substitui a cesta básica, onde a empresa ela paga um valor através de cartão magnético, muitas vezes, e o trabalhador ele faz compras em supermercados, padarias, açougue, etc. O Vale Refeição é aquele que o trabalhador utiliza para a sua própria refeição, propriamente dita, Então é quando ele consome o valor depositado, pelo empregador, no seu cartão, por exemplo, em restaurantes, para almoço ou para janta, dependendo da jornada de trabalho. Existem convenções coletivas, Carma, que foram publicadas após a medida provisória, que criou a suspensão do contrato de trabalho, estabelecendo que o Vale Alimentação e o Vale Refeição não devem ser pagos durante a suspensão dos contratos. Então, por isso, o que é importante? Que tanto empregadores quanto trabalhadores consultem a norma coletiva da sua categoria para entender se ali consta alguma estipulação sobre isso, sobre a manutenção ou não do Vale Alimentação e do Vale Refeição. O empregado tem algum tipo de garantia de emprego em caso de suspensão do contrato de trabalho? Sim, Carmo. A garantia ela vai corresponder ao tempo em que o trabalhador ele esteve afastado. Ou seja, se a suspensão durou 30 dias, a empresa ela não pode dispensar pelos próximos 30 dias contados do retorno. Então, assim que esse trabalhador retornar, ele tem uma garantia de emprego de 30 dias. Doutor Tiago, o trabalhador recebe algum tipo de compensação financeira durante esse período de suspensão do contrato? Sim, Carmo, recebe sim. O trabalhador ele recebe uma compensação que ela pode ser de 70% ou 100% do seguro-desemprego. Tudo vai depender da receita bruta anual da empresa. É isso que vai determinar qual vai ser a porcentagem que o trabalhador que teve o seu contrato de trabalho suspenso vai receber. A porcentagem, lembrando, com base no seguro-desemprego. O empregado pode pedir demissão enquanto vigente a suspensão do contrato de trabalho? Como regra, Carmo, assim como a gente já disse no tópico que a gente falou sobre a redução da jornada e do salário na matéria anterior, mas como regra a empresa que se utilizou desse benefício concedido pelo governo suspendendo o contrato de trabalho para manutenção do emprego e da renda, como regra, ela tem que atender essa estabilidade provisória, tem que manter o empregado pelo prazo correspondente à suspensão do contrato aí. Só que não há um impedimento legal sobre isso, sobre o pedido de demissão do empregado. Então, mesmo assim, a empresa ela deve se certificar de produzir provas, se possível, às vezes do próprio punho, em que o empregado abrindo mão da garantia de emprego. Isso não é algo comum, a gente está em pandemia, mas tem segmentos que estão contratando. Então, se o empregado, de repente, vê que é melhor para ele, a empresa talvez que ele está no momento não vai se sustentar, é melhor trocar de empregador, ele tem esse direito de ir e vir, e aí a empresa então se certifica que ele está abrindo mão dessa estabilidade. O Dr. Tiago Ribeiro também falou sobre o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Dr. Tiago, quem pode ter acesso a estes créditos? Esse é um programa criado pelo governo federal para que as empresas possam financiar as suas folhas de pagamento. Quem pode ter acesso a eles são empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas. Então, esse programa é destinado a esse grupo de empresas. E quais são os requisitos de acesso a esses créditos?
Para ter acesso a esse crédito, Carmo, as empresas elas têm que ter como receita bruta anual o valor entre 360 mil e 10 milhões. Esse é o requisito para que as empresas possam ter acesso ao Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Há um limite de crédito? Sim, Carmo, há um limite. Será disponibilizado o valor equivalente a 2 vezes o salário mínimo por empregado. Então, independente de quando esse trabalhador recebe, essa linha de crédito ela se limita a 2 salários mínimos, que hoje dá R$ 2.090 por empregado e também pelo período de 2 meses. Então, é feita esse cálculo, né? Multiplica-se por 2 o salário mínimo e depois por 2 novamente, que é o número de meses que o governo vai financiar a folha salarial das empresas. Quais as obrigações que serão suportadas pelas empresas que fizerem uso deste crédito? Carmo, além de garantir que o recurso ele vai ser utilizado exclusivamente, né, para pagamento de salários, as empresas elas não poderão rescindir sem justa causa o contrato de trabalho dos seus empregados pelos próximos 60 dias, contados do recebimento dessa linha de crédito. Então, assim que ele recebeu, assim que ele teve acesso à linha, ele precisa manter o emprego desse trabalhador por 60 dias. Doutor, qual a taxa de juro, o prazo, a carência para início dos pagamentos? A taxa de juros, Carmo, hoje ela é, dentro do programa emergencial, ela está em 3,75 ao ano. E o prazo máximo para pagamento do valor financiado ela é de 36 meses. Então a empresa ela pode iniciar os pagamentos, ela tem uma carência para início de 6 meses após a data de concessão do crédito. Existem outros programas, Carlos, criados pelo governo, inclusive um interessante que é para capital de giro, que não está vinculado à folha de pagamento, também com taxas de juros baixíssimas, taxas que não são praticadas comumente no mercado. Acho que vale a pena o empregador pesquisar sobre isso, para que de repente ele consiga talvez até um fôlego, não só para pagamento de salários, mas para o capital de giro da empresa, para a subsistência da empresa, que a gente sabe que a empresa tem várias obrigações, e não são só os salários dos trabalhadores. O Jornal 101 está conversando com um advogado, especialista em direito do trabalho, a respeito das alterações trabalhistas que estão afetando as relações de emprego em tempos de pandemia. Ele já falou sobre os direitos trabalhistas. Agora vamos tratar de um assunto do momento: auxílio emergencial, doutor Tiago. E se o trabalhador foi contratado após a publicação da medida que estabeleceu a redução de jornada e salário e a suspensão do contrato, mesmo assim, terá direito ao benefício emergencial? Os empregados que foram contratados após a criação do benefício, ou seja, após a publicação da medida provisória 936, eles não possuem direito ao recebimento do benefício. Então, aqueles empregados contratados a partir de 1º de abril, e que foram aí informados no E-Social em 2 de abril de 2020, esses empregados não terão acesso ao benefício emergencial. O benefício emergencial é um benefício criado aí pelo governo para que os trabalhadores possam ter acesso, aqueles que tiveram seus contratos suspensos ou as suas jornadas reduzidas possam aí ter um recurso para manter a sua subsistência enquanto durar o estado de calamidade. Doutor Tiago, como funciona o acesso ao seguro-desemprego para demissão ocorrida durante a pandemia? As regras para saque do seguro-desemprego, de forma bem resumida, são as seguintes. O trabalhador ele tem que ser dispensado sem justa causa. Ele não pode estar recebendo nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. E para aqueles que estão fazendo a primeira solicitação, ele tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses. Para aqueles que estão fazendo a segunda solicitação, pelo menos 9 meses nos últimos 12. E nas demais solicitações, da terceira em diante, é preciso ter trabalhado todos os últimos 6 meses. No entanto, Carmo, tem um projeto de lei que está em trâmite no Senado que pretende ampliar a concessão do seguro-desemprego. Essa proposta ela estabelece que o trabalhador, com registro por 3 meses nos últimos 12, que teve o seu contrato rescindido por iniciativa do empregador, em razão da pandemia, do estado de calamidade, ele vai ter direito aí a 3 parcelas do benefício. Mas, lembrando, é um projeto de lei que ainda depende de aprovação, e depende também, inclusive, de ser sancionado pela presidência.
Divisão das verbas indenizatórias resultantes da demissão com o governo. Doutor, quem paga as verbas indenizatórias de demissões ocorridas durante a pandemia? Olha, Carmo, esse tema da divisão, né, dessas verbas indenizatórias, né, resultantes dessa demissão com o governo é algo bem controvertido e a gente já vai entender por quê. Assim que as dispensas sem justa causa, né, motivadas pela crise econômica em virtude do estado de calamidade, começaram a ocorrer, muito se discutia sobre a possibilidade de dividir as contas com o governo. Em resumo, se a sua empresa fechou, ou seja, se ela encerrou as atividades em virtude do atual momento, aplica-se o que a lei chama de motivo de força maior e a empresa recolhe apenas 20% sobre o saldo do FGTS, que é aquela multa, né, que o empregador paga quando rescinde o contrato, e não 40% como de costume. Esse é o motivo de força maior. Já se a empresa não fechou, mas ela teve as suas atividades totalmente paralisadas de forma temporária ou definitiva, e ela precisou dispensar trabalhadores também devido ao atual estado de calamidade, as parcelas indenizatórias deverão ser pagas pelo governo municipal, estadual ou federal. Temos algumas ressalvas, a gente já vai entender quais são. Então, entende-se como parcelas indenizatórias o aviso prévio e a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Alguns juízes aplicam apenas a multa de 40%, outros entendem que o aviso prévio também entra nessa conta. Ocorre que, como eu disse, esse tema é bem controvertido. Alguns entendem que o atual estado de calamidade não justifica o repasse dessas despesas ao governo, e aqui a gente está falando com relação a empresas que permanecem abertas, e outros entendem que sim, devendo aí o governo arcar com as verbas indenizatórias. Sobre isso, nós temos duas novidades recentes. A primeira diz respeito a uma nota de orientação emitida pelo Ministério da Economia, direcionada aí para o estado do Rio de Janeiro, orientando que a aplicação dessa divisão das verbas rescisórias, né, que é conhecida aí no meio jurídico como fato do príncipe, somente seria possível quando as demissões ocorrerem em estabelecimentos com paralisação total da atividade em decorrência de ato, né, de um decreto municipal, do estado ou de um decreto federal. Além disso, o empregador ele teria que quitar todas as verbas rescisórias, podendo então se abster apenas da indenização do FGTS. Já a força maior, ainda de acordo com a orientação emitida pelo Ministério da Economia, ela apenas poderia ser alegada para autorizar então a redução de metade, né, da indenização compensatória do FGTS somente quando houvesse a extinção total da empresa. Até aí nenhuma novidade, porque já é o que está previsto na lei. A segunda novidade, ela diz respeito a um projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados que prevê o que a gente chama de a concretização do fato do príncipe, ou seja, esse projeto de lei, o fato do príncipe, ele entra como mais um requisito, né, mais uma situação de calamidade pública, né, da pandemia, para que a empresa possa aí, efetivamente se utilizar da hipótese de força maior. Isso porque hoje na lei não tem essa especificação com relação à pandemia, né? Então esse projeto de lei ele vem para implementar, para legalizar a aplicação aí do motivo de força maior. A medida provisória 927, ela foi aprovada com algumas alterações na Câmara. E o que é importante, né, para nós aqui, para esse assunto que a gente está falando? Com a aprovação desse texto, as autoridades públicas, né, elas ficam expressamente isentas de responder e de arcar com valores, mesmo que a empresa tenha paralisado as atividades em relação de decreto municipal. Então, a alteração que ocorreu no Congresso, na medida provisória, ela ainda depende, né, de sancionamento da presidência, mas ela diz que as empresas que tiveram suas atividades paralisadas, né, em virtude de decretos municipais, estaduais e federais, elas não podem repassar as verbas indenizatórias para, no caso aqui seria a multa, né, de 40% do FGTS para os governos municipais, estaduais ou federais em razão da pandemia. Esse tema sobre repassar, né, algumas verbas para o governo quando a empresa não fecha as portas, ele é muito confuso. A gente temos a orientação do Ministério da Economia ensinando como aplicar isso. Temos a medida provisória que proíbe essa aplicação, né, e temos um projeto de lei que depende de aprovação aí, que está tratando especificamente da força maior, no caso, né? Mas quando aprovado e sancionado, vai autorizar, então, de forma clara que para o fechamento das empresas, então, possam ser pagos apenas 20% do saldo, né, da multa, do saldo do FGTS.
é preciso ter muito cuidado nesse momento, avaliar se realmente vale a pena correr o risco, já que existe a possibilidade de que essa decisão da empresa, né, de direcionar as verbas rescisórias para o governo, ela possa aí ser judicialmente invalidada. Muito obrigado, doutor Tiago. Muito obrigado, Carmo. Agradeço a oportunidade e estaremos aí sempre à disposição. O Jornal 101 agradece a colaboração do Dr. Tiago Ribeiro, advogado especialista em Direito do Trabalho, prestando estas importantes informações, esclarecimentos a respeito das alterações trabalhistas que estão afetando as relações de emprego nestes tempos de pandemia.